Estamos de volta com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. O assunto agora é educação. Olha, em tempos de pandemia da Covid-19, alunos da rede pública municipal também tiveram acesso a atividades virtuais para a prática de educação física. Conheça esse trabalho que é desenvolvido na Escola de Tempo Integral Diogo Vital de Siqueira, no bairro José Walter. Durante o período de pandemia, momento em que as aulas estão acontecendo de maneira remota, professores e alunos estão se esforçando para dar conta da grade curricular. Os profissionais de educação física, por exemplo, estão desenvolvendo atividades que os estudantes gostem e possam fazer sozinhos em casa. Foi assim que surgiu o projeto Construindo o próprio TikTok. Baseado no aplicativo, que permite gravar vídeos, geralmente com dublagem musical. Raíssa adorou a tarefa de casa. Essa atividade foi uma atividade super diferente do que eu já tinha feito em toda a minha vida, no caso, e foi uma atividade que eu super gostei de fazer. Até porque a gente tá numa pandemia, né, e que, tipo, a gente acaba caindo na rotina, né, e não tem uma coisa muito diferenciada para se fazer. Então, essa atividade veio para quebrar essa rotina e super me descontrair, até porque, assim, tem coisas que a gente tem que se descontrair, né, tem que ocupar a cabeça fazendo. A madrasta dela, Alexandra, acha importante essas iniciativas que incentivem os alunos a estudarem também em casa. Eu faço também no TikTok, é muito legal e ela já pega as capacidades, né, de mostrar o que realmente a música, as outras coisas, aí já é bom para os estudos, que aprender, né? E a Raíssa sentiu bastante os efeitos da atividade. Com certeza, até porque a gente tem que botar criatividade para trabalhar, né? Para juntar a batida da música, o ritmo com o movimento que a gente está fazendo. E com certeza eu trabalhei bastante aí. Deu para mexer o corpo. Deu para mexer o corpo. E para a gente falar um pouco mais sobre esse projeto que é desenvolvido nessa escola lá do Zé Walter, a gente está recebendo aqui no estúdio o professor de Educação Física, o Jander Teixeira, é da Escola de Tempo Integral Diogo Vital de Siqueira, lá no José Walter. Quem também está por aqui é o Paulo Henrique Brandão, que é técnico e formador da Célula de Inovação Educacional da Secretaria Municipal de Educação. Jander, primeiramente com você, que foi o idealizador aí dessa atividade aí do TikTok, que acabou fazendo a cabeça, né, dos jovens que já participavam das suas atividades, das suas aulas de educação física aliada à dança e que agora, nesse período de pandemia, tiveram acesso a esse projeto, uma forma de motivar para quem está em casa, né? Exato. Foi uma escolha, na verdade, de poder utilizar esse equipamento, que é o TikTok, esse aplicativo, e tentar colocar em sala de aula, tentar utilizar isso para o ensino, né? A minha ideia foi utilizar estratégias do TikTok, algumas situações, seria o tempo que eu utilizei, de 15 segundos, a questão do enquadramento da câmera, que eu pedi para que eles fizessem, um enquadramento básico, um movimento seria bem aleatório, a música seria bem aleatória. Eu estava esperando ter realmente esse Retorno, né? resultado que aconteceu, né? Dos meninos gostarem por eles estarem postando dia a dia. Eu tento utilizar a rotina, o cotidiano, aquilo que a gente pode retirar da própria sociedade, daquilo que a gente está trabalhando, para gerar ensino. E aí acredito que foi muito feliz, né, em poder utilizar dessa ferramenta. E qual é a tarefa que você solicita dos meninos através desse aplicativo? Eu peço para que eles possam não copiar o aplicativo, mas eles possam fazer o próprio deles. A questão seria eles filmarem com o próprio celular deles, dentro desse período de 15 segundos, com uma música e com movimentação. A ideia é trabalhar de fato a criatividade, porque se eu liberasse para eles poderem utilizar o TikTok em si, muitos iriam só fazer a dublagem, que é o que o próprio aplicativo permite. Então, eu pedi para que eles pudessem criar a própria movimentação, o próprio estilo deles, para poder, como eu intitulei, né, o nome da atividade, fazer o próprio TikTok deles. E não deixa de ser um incentivo para Exato. movimentar o corpo, né? Praticar alguma atividade física, Trabalho trabalhar a físico, questão da mente. ocupa a mente, trabalha essa questão psicológica. Querendo ou não, esse período de pandemia ele afetou muitos alunos, professores, toda a área que está voltada para a educação. Esse afastamento que nós tivemos foi algo inesperado, em que nós tivemos de
trabalhar durante esses 5 meses da melhor forma para que as aulas também não pudessem parar. Ô, Paulo Henrique, um desafio muito grande para os professores de maneira geral, não só para os professores de educação física, mas também de outras disciplinas, manter a atenção, o interesse do aluno que está em casa, continuar fazendo as suas tarefas, participando, interagindo com os professores no sentido das tarefas que são passadas de forma virtual, né? É verdade, esse período tem sido marcado por essa reinvenção, né, dos professores. A ação do professor aqui, que está em destaque, ela é uma das que a gente tem observado na rede, no sentido de minimizar esses impactos. Então, assim, trazendo a ferramenta tecnológica que está disponível, recriando, ressignificando, trazendo essa transformação para a realidade do estudante, a gente consegue motivar e trazer ele para a escola, para que ele continue seguindo os estudos, né? Mesmo com esse distanciamento que a gente está vivendo. A gente sabe que há as limitações no sentido de que nem todos os alunos conseguem ter um acesso pelo fato de não ter ali um aparelho celular ali com condições de acompanhar as aulas, mas assim, a tarefa de certa forma vai passando de aluno para aluno, né? É uma cadeia em que todo mundo tenta se motivar para continuar estudando e tendo acesso a esse conteúdo curricular, né? É verdade, assim, a dificuldade da limitação tecnológica ela existe, a gente sabe disso, mas os professores e as unidades escolares elas têm tentado buscar mecanismos para atender todos os perfis de aluno, né? Os alunos que têm o acesso, têm a oportunidade de usar ferramentas tecnológicas que abrangem esse contato, salas de aula virtual e outros, e a gente tem tentado alternativas agora com materiais impressos, né? Que os alunos que realmente não têm nenhum tipo de acesso possam chegar até a escola e se manter engajados no processo educativo. Ô, Jander, você tem formação em dança. Isso. E daí surgiu também essa questão da ideia aí, a inovação de utilizar aí o exemplo do TikTok para motivar os alunos. Mas para você, como é que está sendo essa questão de buscar com que o aluno não perca o interesse na aula, no conteúdo que você está passando? Na verdade, a gente tem tentado utilizar todas as ferramentas que nós temos de conhecimento para poder alcançar o aluno, né? Nesse período de pandemia, a dança sempre foi muito forte no Diogo Vital de Siqueira. O diretor, ele realmente me abre portas para poder fazer vários projetos. E isso facilita com que o aluno, que dificilmente tinha acesso a esse material, ele possa se motivar e possa procurar. Isso possa instigar ele a estudar. E foi essa a referência que eu utilizei para poder fazer outras atividades nessa pandemia. Eu até, em outro momento, eu gerei para que eles pudessem fazer atividades físicas mesmo, básicas, polichinelo, abdominal, como um modo de poder motivar eles a fazerem um exercício físico. E a maioria deles, dentro de casa, não tinham como fazer nenhum exercício. E os próprios alunos, eles me deram um retorno dizendo que os próprios pais começaram a fazer a atividade também. Eles viam os alunos fazendo, alguns deles tinham dificuldade de poder gerar o movimento, e o pai ia fazer o movimento e acabava gostando e fazendo também. Então, a gente tanto gera um benefício para o estudante, como a gente pode alcançar famílias através dessas atividades. Pois é, para você como professor, a utilização desse novo meio, né, através das redes sociais, essa comunicação virtual, como é que está sendo para você esse desafio? Você sente que há um retorno por parte do estudante? Como é que está sendo a tarefa de poder passar esse conhecimento através das redes sociais? As redes sociais, elas têm sido utilizadas, como a maioria dos alunos tem redes sociais, Instagram, Facebook, isso facilita eles recolherem parte desse material para poder ser utilizado em sala de aula. Existe uma dificuldade relacionada ao acesso do aluno. Alguns alunos realmente, como o professor estava até falando aqui, eles têm uma dificuldade por questão de dados, por uma questão de não ter equipamento suficiente para poder participar da aula. A gente tem tentado alcançar o máximo possível, e essas outras pessoas que não têm essa condição, nós temos pensado em outros meios de imprimir talvez a atividade e tentar deixar próximo das famílias, para que eles não possam de fato estar tão distantes do ensino nesse período mais complicado que está sendo a pandemia. Jander, fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que você faz de aliar a dança
a educação física? Você já desenvolvia de forma presencial, né, esse trabalho junto com os alunos. Como é que é a questão da receptividade deles? No início foi bastante difícil por parte dos meninos. Os meninos, eles sempre tinham eles, na verdade, têm, não só na escola que eu leciono, eles têm uma dificuldade de poder aceitar em um primeiro momento, porque acham que a dança é uma coisa de menina. E aí, uma das coisas interessantes é quando eles veem um professor homem dançando, eles criam uma referência de que aquilo é possível. E a gente vai quebrando esses estereótipos, a gente vai quebrando esses preconceitos sobre gênero e também sobre raça. Dentro da Escola de Tempo Integral em que eu atuo, a gente tem umas atividades, disciplinas eletivas, em que a gente pode agregar mais de uma disciplina. E dentro dessas eletivas eu tenho trabalhado muito dança com eles. Uma das disciplinas que a gente acabou até fazendo ano passado foi misturar músicas de hip hop para poder fazer o aluno aprender leitura. A gente trabalhava letras das músicas de hip hop, de rap, para que eles pudessem aprender a ler. Porque eu via que quando essas músicas eram tocadas na hora do intervalo, a criança, o estudante, ele cantava ela toda. E eu vi naquilo um meio para a gente poder trabalhar a leitura. Ele gosta de ler sobre aquilo, ele aprende a música, então a gente vai trabalhar a leitura a partir daquilo. E a gente trabalhava uma parte de leitura em cima das músicas de rap, depois a gente trabalhava uma movimentação típica, específica das danças urbanas do hip hop na escola. Dava para agregar. Ok, Jander, eu vou pedir aqui um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Notícias de Fortaleza, pela TV Terra do Sol, falando aí do desafio dos professores nesse período de pandemia, de continuar repassando informação e também as tarefas aí para os alunos da rede pública que continuam em casa fazendo essas atividades de forma virtual. É um intervalo rápido, eu volto já já. Estamos de volta aqui com Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Olha, na última terça-feira foi comemorado o Dia da Educação Física. As atividades transmitidas para os alunos da rede pública têm sido importante também para manter os jovens motivados e em movimento. A gente volta a conversar aqui com o professor de Educação Física, Jander Teixeira, da Escola de Tempo Integral Diogo Vital de Siqueira, do bairro José Walter, e também com o Paulo Henrique Brandão, que é técnico e formador da Célula de Inovação Educacional da Secretaria Municipal de Educação. Ô, Jander, o profissional de educação física, né, normalmente é conhecido pela turma exatamente por aquela história da atividade presencial, né, de repassar os exercícios com a turma ali na frente, todo mundo suando. Fazer isso de forma virtual é mais difícil, né? Porque até para você cobrar ali do aluno, tem aquela questão da distância, né? Tem a questão da distância, mas o que nós estamos fazendo, né? A gente tem gravado alguns vídeos e tem utilizado a ferramenta do YouTube para poder mandar um primeiro material para eles poderem tirar dúvida com relação ao movimento, quando a gente pede alguma atividade prática, porque também é necessário nesse período de pandemia, e logo após a gente passa a atividade com algumas instruções. E assim, tem funcionado. Não é do mesmo jeito como o presencial? Certamente não é. Até porque o presencial existe a motivação de todos os alunos estarem em conjunto, uma questão de afeto mesmo, que é necessário na disciplina, na grade da educação física. Mas a gente tem tentado acompanhar esse aluno e tem tentado fazer ele se mover, ainda que esteja em casa. Ô, Paulo Henrique, qual é o significado realmente de você buscar a questão da motivação do aluno que está em casa aí, já são 5 meses aí já de pandemia, com os alunos sem as atividades, sem as aulas presenciais. Qual o significado de você conseguir realmente transmitir essas informações curriculares e também buscar essa motivação para que o aluno continue desenvolvendo a atividade em casa? Assim, eu acho que, como o professor falou, esse movimento de buscar organizar os conteúdos de forma a atender essas ferramentas tecnológicas fazem com que você facilite isso, mas principalmente nesse momento de que muitos dos nossos alunos tiveram parentes vítimas da Covid, tivemos impactos econômicos, a gente precisa resgatar essa autoestima, essas questões socioemocionais desses alunos, para que a gente possa realmente engajá-los novamente nas atividades. Então, o movimento, a atividade de dança que o professor está propondo aqui, são elementos interessantes e muito importantes para esse processo.
E essa valorização, ela não acontece só em nível dos alunos, né? É necessário manter essa questão da motivação do próprio corpo docente, né? Sim, a gente tem feito na secretaria exatamente esse contato formativo com os professores, né? Exatamente no sentido de mostrar esse engajamento, de trabalhar essas competências socioemocionais também no professor, para que ele possa levar isso até o aluno. A ideia é buscar com que o professor também tenha acesso a essas novas capacitações através do meio virtual? Sim, a gente tá iniciando aí esse mês de setembro a formação nesse modelo virtual, né? Então, os professores de educação física terão a oportunidade de vivenciar uma sala de aula virtual, onde a gente vai compartilhar experiências como a do professor, trabalhar situações de desafio que as unidades têm. E também a gente tem alguns cursos formativos disponíveis no ambiente da academia do professor, né? Ô Jander, nesse período aí de pandemia em que os alunos estão em casa, devido até o tempo já sem aula, você sente aí uma ansiedade muito grande aí dos estudantes, dos alunos, para tentar realmente já voltar, ter a possibilidade de reencontrar os amigos, viver o ambiente da escola? Na verdade, desde o primeiro dia, né? Os meninos, eles tiveram essa paralisação por conta do distanciamento e da pandemia, mas a gente continua tendo contato, inclusive pelos grupos, né, de WhatsApp, e eles têm me perguntado frequentemente quando retorna. Porque para o estudante, principalmente na tempo integral, em que ele passa o dia inteiro na escola, aquilo é de fato a casa dele, né? Na verdade, o estudante ele passa muito mais tempo dentro da escola, que são 2 turnos, do que necessariamente em casa, quando ele só chega pela parte da noite. Então, existe uma ansiedade muito grande que tem se aumentado quanto mais tempo passa, né? E existe uma expectativa de retorno por parte do aluno, apesar do momento ser bem delicado para poder receber, assim, realizar instruções sobre esse possível retorno, né? Você tem recebido também nesse bate-papo virtual com os alunos também sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas através do meio virtual? Sim, na verdade, uma das últimas atividades que eu fiz para os alunos foi exatamente perguntar a eles o que eles gostariam. Não é que nós não tenhamos um planejamento a seguir, mas quando você abre espaço para que o aluno ele possa opinar, sugerir, você querendo ou não ganha ele para você. Você já vê e já, no caso, tem um entendimento de possíveis atividades que eles vão gostar de fazer e a gente utiliza aquilo ali para poder angariar, receber a atenção deles da maior forma, do modo mais profundo possível, né? Do modo mais próximo possível. Em relação à questão da compreensão, você repassar essas orientações das atividades através do telefone celular é muito diferente no sentido do aluno ter dificuldade de compreensão do conteúdo que você está passando do que da forma presencial? Dificulta um pouco, né? Ainda que nós tenhamos todo um cuidado para poder detalhar bastante e bem o que nós estamos pedindo, até dentro de sala de aula existem alguns desencontros de atenção por parte do aluno. Então, ainda que a gente disponibilize essa atividade via WhatsApp ou via o aplicativo que nós trabalhamos, que é o Google Classroom, a gente fica à disposição para poder tirar essa dúvida também. E por diversos momentos, por diversas vezes, os próprios pais entram em contato para poder tirar dúvidas sobre a atividade, esclarecer e executar. Ok, Jander, vou pedir aqui um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui pela TV Terra do Sol, no Notícias de Fortaleza, falando aí sobre o desafio dos professores, também da área de educação física, para continuar realmente repassando para o aluno de forma virtual o conteúdo curricular. Vou ao intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta aqui com Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Olha, a Secretaria Municipal de Educação também tem realizado outras atividades na área de educação física, envolvendo escolas aqui da capital também muito bem sucedidas. A gente volta a conversar aqui no estúdio com o Paulo Henrique Brandão, que é técnico e formador da Célula de Inovação Educacional da Secretaria Municipal de Educação e também com o Jander Teixeira, que é professor da Escola de Tempo Integral Diogo Vital de Siqueira. O Paulo Henrique,
Fala um pouquinho aí de outros projetos desenvolvidos na área de esporte, projetos inovadores que normalmente surgem até da iniciativa de professores da escola e que acabam sendo bem-sucedidos e implementados também em outras unidades de ensino. É verdade, assim, as iniciativas de professores, muitas vezes elas são incorporadas ao nosso trabalho lá na célula. A gente, mesmo durante a pandemia, alguns programas nossos, que são basicamente todos voltados ao desporto escolar, projeto Som em Movimento, que é de ginástica artística, projeto Novos Talentos, de tênis de mesa, que são oriundos de também parcerias, eles continuaram funcionando mesmo de maneira remota, né? Os professores e os envolvidos, eles acabaram trabalhando uma adaptação para que o projeto continuasse em execução. Então, a gente tem, além de trabalho junto aos professores de educação física da rede, dentro da célula, do nosso núcleo de esporte e cultura, a gente também tem esses outros programas de desporto escolar. Temos as edições dos Jogos Escolares, que também fazem parte das nossas atribuições lá na célula de esporte e cultura. Alguns desses exemplos são desenvolvidos, esses projetos, em parceria com a iniciativa privada. Como é que é feito como é que são feitas essas parcerias? Como é que uma empresa pode ajudar exatamente a Secretaria Municipal de Educação para desenvolver esses projetos dentro da escola pública? Pronto, as empresas elas procuram usar a lei de incentivo ao esporte, né? Então, através disso, elas têm que apresentar um plano de trabalho para o projeto e elas procuram a prefeitura para a parceria junto ao uso das unidades, né? Porque esses projetos eles são desenvolvidos dentro de escolas, são núcleos que a gente tem espalhados na nossa rede e que recebem esses projetos. Então a prefeitura ela indica, né, esses núcleos, há uma indicação de onde será, dependendo do número, da abrangência do número de alunos que vai acontecer, e os parceiros eles desenvolvem esse projeto lá sobre a nossa supervisão. Ô Jander, você usou a tua formação, né? Você tem uma formação em dança e atua como professor de educação física e utilizou a dança aí como uma forma de motivar a participação dos alunos na tua aula, vamos dizer assim, melhorar, né? Amplificar o currículo ali que você passa. E acredita que o caminho realmente é esse, é buscar a criatividade, buscar a inovação aí como forma de motivar os alunos? Eu acredito que seja esse sim, não só relacionado à dança, que eu sou feliz em também ser formado nessa área, como os outros conteúdos. Porque quando a gente fala da educação física, as pessoas elas têm um entendimento dos esportes coletivos. Sempre futsal, basquete, handebol e vôlei. E a educação física é muito mais do que isso. Existem as lutas, existem os jogos, existem as danças, existem tantos outros materiais de esporte de aventura que podem ser utilizados na escola também. E isso tudo depende muito do conhecimento e da segurança que o próprio professor ele vai trabalhar em sala de aula, entendeu? Porque tudo isso é para gerar conhecimento e aprendizado. E isso atrai muito jovem, né? Atrai muito o porque interesse, né? eu acredito que essa diferença, o diferente é o que chama a atenção, muitas vezes. Eu acredito que a célula de inovação ela também está trabalhando para isso, para poder buscar informações novas do que os professores têm trabalhado em sala de aula, para poder gerar, quem sabe, até divulgar esses trabalhos e chegar até outras escolas. Talvez um outro professor tenha uma ideia em cima da ideia que foi feita por mim em dança e possa atingir os alunos dele, e assim a gente vai expandindo o conhecimento, né, o aprendizado. Ô Paulo Henrique, a célula de inovação, ela está muito aberta exatamente para receber esse feedback, receber esse retorno, tanto dos professores como também dos alunos, né? Com certeza, a inovação ela é fundamental para a gente desenvolver a educação também. Então lá na célula a gente está sempre atento a essas propostas inovadoras, como forma de, assim, primeiro dar visibilidade ao trabalho dos nossos profissionais. A gente sabe que a rede tem muitos talentos profissionais de alto nível que desenvolvem bons trabalhos e às vezes, como a rede é muito extensa, a gente tem dificuldade de acessar. Então lá na célula a gente tenta concentrar isso para trazer esses projetos para visibilidade e quem sabe, realmente, como o professor disse, né, fazer com que outro colega se aproprie disso e possa também trabalhar, né, fazendo suas adaptações dentro de onde ele está atuando. A pandemia vai deixar um legado em relação a essa questão do uso do meio digital, dessas tecnologias relacionadas às mídias sociais
como forma de que isso continue sendo utilizado como uma ferramenta que motive mais a participação dos alunos, na tua opinião? Com certeza. A gente, durante essa pandemia, até fez um webinar sobre tecnologia e movimento. Por muito tempo, a tecnologia ela teve um discurso um pouco acirrado com a educação física por conta daquela ideia de que a tecnologia trazia o sedentarismo, né, muito tempo de tela, mas hoje a gente percebe que com essas ferramentas mais dinâmicas que a gente pode promover, e o exemplo do professor aqui deixa isso bem claro, a gente tem certeza que ela veio para ficar e para ajudar, né? E nós, profissionais de educação física, devemos, né, nos apropriar desse conhecimento tecnológico para usar isso em benefício da nossa profissão. Como é que você avalia, Jander, essa questão do uso da tecnologia nesse período de pandemia, mesmo com as suas limitações, com a questão de muitos alunos que não têm acesso a essa ferramenta, mas você acredita que isso pode ser burilado, pode ser trabalhado no sentido de ser uma ferramenta a mais para ajudar o professor a conquistar ali o interesse do aluno? Eu acredito que sim. Esse novo momento do ensino que está se encaminhando para o ensino híbrido, que a gente vai trabalhar as duas condições, o ensino presencial na escola e as ferramentas tecnológicas, ele vem para poder somar essa informação. Uma condição que eu tenho achado boa de trabalhar essas tecnologias é que nós temos como o aluno está trabalhando ali no computador, ele tem uma gama de informações de pesquisa muito maior do que dentro de sala de aula. Muitas vezes para ele poder copiar as informações que o professor está passando no caderno e esperar chegar em casa para poder talvez gerar um conhecimento, fazer uma pesquisa no computador. Então, como ele está no computador, através dessa tecnologia que está chegando, não era o esperado para agora, mas a pandemia fez chegar mais rápido, o aluno ele já tem um material de pesquisa muito rápido. Ele só precisa, na verdade, de direcionamentos para que ele possa fazer a pesquisa correta e possa ampliar o conhecimento dele. Então, eu acredito que sim, as duas situações elas são bem favoráveis para esse crescimento desse novo momento aí do ensino. Agora, Paulo Henrique, na tua visão, o professor, no caso da rede municipal, ele tem se adaptado bem a essa nova tecnologia? Tem tido muita dificuldade para conseguir realmente dominar? A gente falava no intervalo aqui, você nunca gravou tanto vídeo na vida, nunca fez tanta live. O professor da rede municipal tem se adaptado bem a essa nova tecnologia? É um cenário novo que gera, toda novidade ela gera um desconforto inicial, né? Mas o professor da rede municipal tem recebido bem essa condição, né? O professor aqui é um exemplo disso, de que está buscando dentro dessas dificuldades que se apresentaram, alternativas para melhorar o trabalho. Acredito que isso aconteça com a maioria da nossa rede. Então, assim, os professores, eu acho que até ampliando, os professores no país têm tido uma tarefa, junto com os profissionais de saúde, muito, muito intensa, porque manter a educação por tantos meses à distância, num período que nunca houve, né, antes, tem sido um desafio, mas tem conseguido se reinventar e eu acho que, principalmente, a gente vai sair fortalecido disso. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no estúdio aqui da TV Terra do Sol. Parabenizar, viu, Jander, aí pelo trabalho. Obrigado. De qualquer forma, mesmo com todas as dificuldades relacionadas a esse período de pandemia, eu acho que a criatividade é que faz toda a diferença e você tem conseguido aí manter o interesse dos seus alunos aí nas suas aulas, né, de educação física, utilizando a questão da tecnologia, a criatividade, esse efeito motivacional que causa realmente no aluno aquela coisa de gostar da aula, fazer questão de participar, independente de estar ou de forma presencial ou em casa, e acredito aí que só tem a crescer, né? Só tem a conquistar. Muito parabéns aí pela sua iniciativa. Paulo, obrigado também aqui pela sua participação. E o Notícias de Fortaleza desta sexta-feira vai ficando por aqui. Você confere mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook, @TV Terra do Sol. Até o nosso próximo encontro.